Um dado fresquinho: 67% dos brasileiros não conseguiram guardar dinheiro em 2025. E isso é totalmente esperado, já que cerca de um terço da população diz que gasta mais do que ganha. Naturalmente, essa fatia da população ainda não conseguiu fazer nenhuma reserva para emergência. Aquele dinheiro que devia existir para te proteger no imprevisto. O resultado de tudo isso? A maioria dos brasileiros tem dívidas financeiras. Quando saem números assim na mídia, a reação automática de boa parte do mercado é dizer que o problema é falta de disciplina. Mas será que é só isso mesmo? Depois de quase 10 anos investindo e 5 anos ensinando sobre dinheiro, o que eu vejo não é um país de pessoas indisciplinadas, mas sim um país de pessoas sem estrutura. Porque disciplina sozinha depende muito de motivação. E motivação exige que você acorde todo dia disposto, que você lembre de fazer a coisa certa e resista a cada tentação. E isso tem data de validade. Agora, um sistema estruturado, não. Um sistema que funciona no dia que você está motivado e também no dia que você está exausto. Fica muito mais fácil ser disciplinado assim. Neste vídeo aqui eu vou te mostrar por que a força de vontade é o pior plano financeiro que existe e o sistema que eu uso na minha própria vida para criar uma disciplina tão forte que o dinheiro simplesmente parou de fugir de mim, com 3 pilares, uma dica bônus e um protocolo para quando tudo dá errado, sem depender de motivação e sem nenhum tipo de restrição radical e principalmente sem efeito rebote no mês seguinte. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raquel Zucchi Silveira, sou mestre em economia, especialista em investimentos e falo sobre dinheiro de um jeito que você entende. Primeiro de tudo, vamos falar da mãe da disciplina insustentável, a força de vontade. Eu já tentei muitas dietas e as que mais deram resultado rápido foram as mais radicais. Cortar carboidratos, zerar gordura, tirar o trigo e funciona que é uma maravilha. O problema é que, para mim, nenhuma dessas era sustentável, então todas tinham data para acabar. E quando a gente volta ao normal, a chance de comer pior que antes é enorme. Comendo como quem estava nadando em alto mar e finalmente encontrou a terra firme, engolindo tudo que aparece pela frente. Com dinheiro, é igualzinho. Em outras épocas da minha vida, quando eu tentei simplesmente parar de gastar, sem estratégia nenhuma, como quem vem dirigindo a 100 km por hora e aí puxa o freio de mão, eu cortei tudo. Zero supérfluo, disciplina de ferro. E funcionava muito bem, por 1, 2 meses, e depois estourava tudo de novo. Parcelas empilhadas, reserva gasta com qualquer coisa, tendo sempre que recomeçar a organização do zero. E tem um motivo científico para isso. O psicólogo Roy Baumeister ficou famoso por um experimento que colocou 2 bandejas em uma sala, uma com cookies de chocolate recém-assados e outra com rabanetes. Um grupo podia comer os cookies e o outro grupo tinha que resistir e comer só o rabanete. Depois disso, ele colocou os 2 grupos para resolver um quebra-cabeça difícil. As pessoas que tinham comido o rabanete, tendo que resistir à tentação de comer os cookies, desistiram muito mais rápido do quebra-cabeça. A conclusão é que a força de vontade funciona como um músculo que fadiga, é um recurso finito. Quando você passa o dia inteiro tomando decisões motivadas pela restrição, o seu cérebro gasta tanta energia tentando não gastar que eventualmente ele cansa, ele entra em colapso. E aí vem o que os pesquisadores chamam de efeito que se dane, que é especialmente comum em dietas restritivas. Já que eu não cumpri uma parte da meta, então que se dane, vou fazer tudo que eu estava segurando. É por isso que a solução não é só ter mais disciplina ou mais força de vontade na marra, é criar um sistema estruturado que torne as decisões mais fáceis. E para ele funcionar no automático, você precisa de um sistema com no mínimo 3 pilares inegociáveis. Pilar 1. Se pagar primeiro. A pesquisa mais recente do raio-x do investidor, feita pela Ambima, mostrou que entre as pessoas que conseguem guardar dinheiro, a atitude que mais cresceu nos últimos 5 anos não foi cortar gasto com lazer, nem evitar compra supérflua, foi guardar parte do salário todo mês. Isso saltou de 11% para 20%. Uma ação de planejamento e não de corte. É o princípio do se pagar primeiro na prática. Cada vez mais brasileiros estão descobrindo o poder de fazer isso.
Estratégias mais reativas, como cortar gasto com lazer, evitar compra desnecessária, também são muito usadas e seguem sendo muito importantes, mas elas ficaram estáveis, sem tendência de crescimento. Então, quando o seu salário cai, a primeira coisa que tem que sair da sua conta é o valor para o seu futuro, antes de pagar boleto, antes de ir no mercado, antes de qualquer coisa. Programa uma transferência automática no dia do seu pagamento para uma conta de outro banco ou corretora que você não usa no seu dia a dia. Fazendo isso dessa forma, você decide uma vez só, quando programa. E o sistema vai executar isso todo mês e você vive com o que sobrou. Se você depender de ver se sobra dinheiro no final do mês, nunca vai sobrar, ou vai sobrar muito pouco. Porque o que fica na conta corrente vai evaporando no piloto automático. Quanto você vai separar no início do mês? O que couber na sua vida agora, 100, 300, 700 reais. O hábito inicialmente vai importar mais que o número. Depois de um tempo fazendo isso, você vai conseguir se ajustar. Se estiver folgado, aumenta. Uma boa regra de bolso é tentar chegar em, no mínimo, 10% do seu salário. Idealmente, entre 20% e 30%. Pilar 2. Adiamento de compra. Eu tenho 2 regras simples que eu uso muito no meu dia a dia para ajudar a cumprir esse pilar. Para compras presenciais, eu uso a regra dos 5 segundos. Tá na loja, vai pegar o produto? Espera 5 segundos e se pergunta: eu estava planejando comprar isso antes de ver? Se eu não levar isso aqui, eu vou me arrepender amargamente? Se a resposta for não, provavelmente é só a dopamina pedindo para ser coçada e não um desejo que vale a pena ou uma necessidade real. Para a compra online, eu uso a regra das 72 horas, que é infalível. Colocou no carrinho? Deixa lá, não compra na hora. Eu, pessoalmente, gosto de deixar até uma semana. E eu guardo até hoje uma aba de favoritos aqui no navegador chamada Buy, com um monte de abas abertas e salvas de coisas que na hora pareciam indispensáveis e que dias depois já tinham virado: por que eu queria isso aqui mesmo? É o meu troféu como antiga gastadora. Percebe que nenhum desses filtros te proíbe de comprar nada? Eles só pedem que você esteja mais presente, mais consciente na hora da decisão de compra. E que o gasto seja, de fato, escolhido por você. E não um reflexo automático de tédio, de cansaço ou de compensação por alguma coisa. Se você quer treinar esses filtros de forma guiada por mim por 30 dias, o Reset Financeiro é um desafio gratuito com um planner diário para isso e nem envolve anotar valores, tá? É bem fácil e bem transformador. O link está na descrição. E o pilar 3 é o Money Date, o seu check-in semanal. Esse aqui é o pilar que faz tudo funcionar de forma sistematizada e que a maioria das pessoas escolhe pular, porque dá preguiça, porque assusta, porque ninguém quer encarar os números mesmo. Só que é justamente aqui que mora a semente da disciplina de verdade. O segredo para funcionar é não deixar acumular, tem que ser uma vez por semana. Pode ser domingo, pode ser qualquer dia que funcione para você. Você vai separar 30 minutos com seus números. Abre o extrato do banco, abre a fatura do cartão de crédito e anota quanto entrou, quanto saiu, quanto foi para investimentos e como você gastou o que você gastou. No começo vai ser meio desconfortável mesmo, porque tudo que é novo causa esse estranhamento. Então, reserva mais tempo na agenda, talvez 1 hora para a primeira vez. Mas depois, 30 minutos é mais que suficiente. Mas é semanal e é obrigatório, porque se passa de uma semana, você já não vai se lembrar mais o que é aquele gasto de R$ 15 em AD Silva LTDA, nem como você estava se sentindo naquele momento da compra. Se você faz isso toda semana, lançando cada gasto linha a linha, sem pular, o dinheiro para de ser aquele assunto que você fica empurrando para o mês que vem, varrendo para debaixo do tapete, e vira rotina. Depois vira hábito e depois, acredite se quiser, vira parte de quem você é. É realmente transformador. Se você quer que esses 30 minutos semanais sejam produtivos de verdade, o painel financeiro da Finavera organiza o seu orçamento e as suas metas financeiras num lugar só. É super visual, fácil de usar e sem planilha. Eu uso para organizar o meu próprio dinheiro e o efeito de enxergar os números em categorias totalmente personalizadas, acompanhando a evolução toda semana, muda completamente como eu gasto. O link para acessar o painel está aqui na descrição. Agora um bônus para quem acompanhou o vídeo até aqui. Se gastar gera dopamina e por isso é tão fácil e tão viciante, você precisa criar a oportunidade de dopamina no ato de guardar também. Senão o jogo é sempre injusto. Gastar dá prazer, guardar dói.
Como é que você vai fazer isso para equilibrar as forças? Você vai definir marcos intermediários. Em vez de pensar, nossa, eu preciso juntar 500 mil reais, define o primeiro marco como 1.000, depois 5.000, depois 10.000, 25.000. Cada vez que você cruza um marco, o seu cérebro vai registrar aquilo como vitória e vai liberar o mesmo tipo de recompensa que uma compra daria. Pesquisadores da Universidade de Chicago descobriram que a motivação humana acelera conforme a pessoa se aproxima de um objetivo. Quanto mais perto do marco, mais o cérebro dá um sprint, um tiro final para conseguir cruzar aquela linha. Na prática, anota esses marcos num lugar visível, no celular, num post-it, onde for, e vai riscando conforme cruza cada um. E principalmente, comemora quando cruzar. Não gastando horrores, mas com um ritual que faça sentido para você. Um jantar num lugar que você gosta, mas não vai sempre. Um vinho que você admira na prateleira, mas nunca leva. Alguma coisa que marque o momento para o seu cérebro sem destruir tudo que você acabou de conquistar. Essa é a gamificação das finanças pessoais e funciona muito bem. Agora, se você, como eu, também não é perfeito, eu já vou te avisar uma coisa. A recaída vai acontecer. Não importa quão bom é seu sistema, quanto a sua disciplina já está bem treinada e fortalecida por esse sistema, vai ter um dia que você vai gastar o que não devia. E o perigo não é nem esse gasto em si, não. É o efeito, que se dane que vem depois. Já estaria o mês, então tanto faz. Para quebrar esse ciclo, eu opero com 2 protocolos, dependendo da situação. O protocolo 1 é a regra 2x. Se o gasto supérfluo já aconteceu e é um valor que cabe na sua vida, investe o mesmo valor. Gastou R$300 no impulso? Investe R$300 também. Isso ajuda a transformar a recaída em um degrau para a reconstrução. Metade para o eu de hoje, que quis aquilo, e metade para o meu eu do futuro. A culpa reduz muito, porque o saldo final acaba sendo positivo e você cria o hábito de não gastar mais com o supérfluo sem pensar ou sem construir junto. O protocolo 2 é o detox emergencial. Se o gasto foi mais pesado e a regra do 2x não cabe no momento, faz um detox. 3 dias de gasto zero. E não encara isso como um castigo não, tá? É mais como um reequilíbrio. 3 dias sem gastar nada além do absolutamente essencial para a sobrevivência vão servir para resetar o seu piloto automático, vão servir para acalmar a ansiedade do já estraguei tudo e para provar para o seu cérebro que você ainda está no controle. Depois de 3 dias pode voltar ao seu sistema normal, sem drama e sem culpa acumulada. O mais importante de ter um protocolo para recaída é que ele tira o deslize do campo da sua identidade, de quem você é, e coloca no campo da operação. Você não é uma pessoa que falha com dinheiro. Você é uma pessoa que tem um sistema, acionou um protocolo e seguiu em frente. Quando você opera com esse sistema semana após semana, se pagar primeiro, adiar compras, encarar os números no Money Date, acompanhar as metas intermediárias, ter um protocolo para recaída, o efeito comportamental disso acumula, igual os juros compostos. Depois de virar hábito, vai começar a virar a sua identidade. Eu vivi isso na pele há poucos dias. Eu terminei, agora há pouco, o meu próprio reset financeiro. Eu passei 30 dias focando em evitar compras supérfluas e anotando com um X no planner do reset se eu comprei algo supérfluo, algo essencial ou se eu não comprei nada. E claro, me ancorando em todas as regras do sistema. Depois de 30 dias fazendo isso sem falhar, aconteceu uma coisa que nem eu esperava. Eu que sempre gostei muito de gastar, me vi olhando para as compras que antes seriam automáticas ou até mesmo prazerosas, pensando, eu não preciso gastar isso, eu nem quero gastar meu dinheiro com isso. Sem esforço, sem sofrimento, meu cérebro trocou sozinho o padrão, porque eu dei informação suficiente para ele perceber o que estava acontecendo e uma estrutura que permite que isso se torne automático com o tempo. Quando você faz isso, a consciência substitui o seu impulso. E gastar sem pensar simplesmente deixa de fazer sentido. Sem nem perceber, você acaba se tornando a pessoa mais disciplinada que você conhece. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala de dinheiro de um jeito simples e aplicável à vida real. E se você conhece alguém que vive puxando o freio de mão radical, cortando gastos e depois soltando tudo de novo, manda esse vídeo para essa pessoa. Isso pode ajudar a quebrar o ciclo para ela. Te vejo no próximo.